Salve minha família, começando primeiro conversa entre aspas, somos a Aspa Produções, entendeu? Coletivo que faz parte eu, meu querido amigo Pedrinho, meu querido amigo Arbel, meu querido amigo Zuquinhas, o Rafinha que está aqui atrás, dá um salve aí pra rapaziada, certo? E hoje para nossa primeira entrevistas, nós vamos trocar uma ideia com Isaac Zion. O cara que é artista, músico, produtor cultural, membro da Lumière Mob também, fundador do La Casa Comunitária, que é um coletivo que há muito tempo aí, já tem um tempinho já, tá modificando muitas coisas na cena de São José dos Campos, abrindo espaço para novos artistas, espaço para conversas e coisas do tipo. E eu quero que vocês façam muito barulho aí. Cola pra cá, Isaac Zion! Boa, da hora. É isso. Uma honra receber você aqui, paizão. Você que abriu muito espaço para vários e vários artistas poderem se encontrar nesse mundão velho sem porteira, entendeu? Inclusive eu aqui, eu vou abrir um espaço especial aqui, porque o primeiro lugar que abriu para o Sopro tocar, que é o meu coletivo artístico, foi o La Casa, mano. E esse cara que tem muita influência nisso, tá ligado? E, porra, de coração mesmo, agradeço muito esse espaço que você entregou pra gente, porque sem ele, mano, era capaz da gente nem tá aqui hoje em dia, tá ligado? Então é uma honra gigantesca ter você nesse primeiro episódio, principalmente. Caramba, obrigado mano. Feliz de também estar nesse primeiro projeto, né? O primeiro episódio de vocês. A proposta, com certeza, é algo que a gente acredita muito. E eu me sinto honrado, mano. Me sinto honrado de verdade de estar aqui, podendo falar. Não garanto se vai ser muita coisa boa, mas a conversa vai ser real. É isso. Falar. Cara, vamos entrevistar um cara que inspirou tantos amigos meus aí, né? Importante. É isso aí, agora a gente, queria conhecer essa parte, como ele enxerga o mundo. E aqui a gente tá pra conhecer, como ele enxerga o mundo, a sua trajetória, o que fez ele ser quem ele é hoje, certo? Então vamos lá, o primeiro bloco a gente fala sobre origem e infância, certo? Onde foi que você cresceu, onde nasceu, mano, tá ligado? Como era o ambiente em casa, sua família, etc. O que te cercava nessa época em que você era só um pequeno Isaaczinho, Zionzinho? Conta pra gente. Nasci em São Paulo, capital mesmo, e cresci na cidade do ABC, ali, Diadema. Vivi lá até o início da juventude, assim. Cidade sindicalista, né? Então, vim... enfim... Cresci no ABC, sempre estive ali em Diadema, São Bernardo. Aí na minha adolescência, assim, comecei a acessar mais o centro de São Paulo. Mas parte, assim, que me influenciou muito ali, o contexto ali de Diadema. Estudei numa escola pública ali, em 2 escolas públicas ali no bairro Caiema. É muito conhecido o bairro Caiema pela Casa de Cultura Hip Hop, que é um lugar que existe até hoje, foi muito importante para a cena hip hop. Vários artistas que a gente conhece da cena do rap começaram ali naquele espaço, né? DJ Dandan, o próprio Criolo, né? Era alguém que era residente ali. Só os relíquias. Entre outros, né? Nelson Triunfo, uma galera do rap pesada, do hip hop, né? Ali o Zulu Nation, né? Que foi quem encabeçou todo o movimento, né? E eu cresci nessa cidade, mano, por conta da escola, assim, por conta de estar ali na periferia. Tive um primeiro envolvimento com arte, assim, foi com a pichação. Desde moleque, assim, eu era muito inspirado pelas bandas punk, hardcore. Eu não sei, eu tento me lembrar sempre quem foi a pessoa que me apresentou isso, de início, assim. Eu não sei se foi um tio, eu não tenho muita lembrança. Mas foi alguém que me mostrou rock, assim, e aí eu fui entendendo as vertentes, depois acessando MTV, né, a época ali, eu tenho 34 anos, né, então, não tinha acesso à internet, essas paradas, foi só muito depois, assim, então era a TV, né, mano, e a MTV pegava em casa, então eu via muita banda nacional, gringa, mas eu lembro que com o lance da pichação, foi o que me deu acesso a 2 caras da minha rua, assim, caras mais velhos, que era o Rick e o Bulldog. Eles moravam juntos. E eu lembro até hoje, o Rick era um punk e o Bulldog era um
era um rapper, assim, um maluco mais gangster mesmo. E eles faziam parte de uma crew de pichação. E eu era moleque, eu olhava pra esses dois e eu ficava, mano, você é louco. Pra mim era minha referência, assim. Outro mundo, né? E foi os caras que me introduziu, assim, na pichação. Tipo, eu ficava com os meus amigos ali na idade, mas eu sempre fui, tipo, da galera da minha idade, assim. Eu sempre tinha esse interesse de estar com as pessoas mais velhas, tá ligado? Acho que, sei lá, uma coisa meio precoce, assim. E os caras que foi quem me introduziu na pichação. E aí o Rick foi um cara que me falou mais de bandas punks. Muito interessante me apresentou. esses personagens, cara, porque o punk e o rap no Brasil nascem juntos. Exato, assim, tem muita coisa junto, né? A própria música jamaicana, né? Tipo, se você for ver o rap, né? Ele sai ali da música jamaicana, do reggae, né? Os primeiros MCs são ali gente que tá fazendo discotecagem, né? O Selecta ali. É dali que nasce o rap. E a música jamaicana tem uma vertente que influenciou muito o punk, né? Que é o ska. Então, isso eu só fui me conectando depois, mas para mim eram duas figuras individuais, mas que conviviam por conta da pichação. E aí o que você falou é tudo. Mas eu fui acessando isso depois, com o tempo. Mas eu cresci, eu não falei, né? Mas assim, eu vim de uma família religiosa, né? Uma família evangélica. Eu cresci no ambiente de igreja também. Tive essa influência com a música ali, de início, desde moleque, com a bateria, assim, percussão. Mas a gente depois começa a olhar o mundo também, né, mano? Tipo, o contexto religioso, assim, evangélico, ele é muito importante na nossa sociedade, assim, principalmente quem é de quebrada, né? Mas que dá acesso a muita coisa, né, mano? Cultura e tal. Mas aí acaba se tornando uma bolha também, né? Então, quando eu começo a conhecer essas figuras aí, fora da igreja, eu falo, mano, tem muita coisa ainda para explorar. E a curiosidade sempre foi uma parada da parte da minha vida, até hoje, né? Sou muito curioso, assim, me considero curioso. E a pichação, skate, foi o que me levou a acessar, tipo, o mundo da música, a, tipo, eu ter mais escolhas, assim, principalmente pela música. A pichação só era adrenalina, skate era adrenalina, mas música foi a parada que eu, tipo assim, não, é isso que eu quero. Quando eu fui no primeiro show, tá ligado? Quando eu vi uma banda tocando na minha frente, isso brilhou muito mais, tá ligado? Você lembra qual foi seu primeiro show? Mano, provavelmente de um show de igreja, assim, com certeza. Tipo, tinha uma cena, né, de bandas internacionais que vinham, assim, num rolê que meu pai me levava. Meu pai é roqueiro, assim, meu pai... Aí ele, por ser parte da igreja, ele me influenciava muito com esse lance de música cristã, mas que já era alternativa, já. E com certeza foi, acho que com 3, 4 anos eu vi uma primeira banda, assim, americana, inclusive. Várias bandas, na verdade, mas tinha uma banda principal de fora que tocou, assim. Então, mas acho que de fora, assim, hardcore, eu vi muita coisa, mano. Eu vi... E menor de idade eu entrava numas paradas também. Teve um festival em Diadema que eu fazia aula com um guitarrista que era de uma banda chamado Emínio 53. Eles estavam organizando esse festival. Trouxeram o Dead Fish, trouxeram uma banda gringa que eu não lembro o nome. Mas foi um festival muito importante pra mim, porque eu trabalhei, tipo assim, tava meio que no backstage ali, porque meu professor era o cara que tava organizando o festival. E aí eu vi o Dead Fish pela primeira vez. Foi uma banda que marcou muito, assim, falando de assuntos mais políticos, né? Coisas que, enfim, que tava dialogando ali já comigo, assim, e eu tava meio que tendo essas decisões já, até o que eu queria ser, tá ligado? Dead Fish é uma banda que exala ideologia, né? Inclusive é uma banda que tem a minha idade, né? Tipo, acho que ela é de 91, se eu não me engano. Eu sou de 91, tipo, uma banda que tem a minha idade, tá ligado? Quando eu nasci, os caras estavam fazendo som já. E tá até hoje, né? Alcançando outras gerações. Isso é muito louco. Isso é muito louco, realmente. Quando você era criança, o que você sonhava em ser, mano? Já tinha alguma ligação com o som ou você tinha outras ideias? O seu caminho você pensava que ia ser outros planejamentos? Mano, eu tinha muito essa... eu lembro de um professor de artes, assim, que foi muito importante, assim, nesse momento, assim, de me trazer possibilidades, assim, de ser um artista e tal.
A gente trocava muita ideia sobre banda. Ele era o professor diferentão, né? Tatuado, pá, professor de artes, andava de skate e tal. Então a gente trocava muita ideia sobre isso e acho que foi um cara que trouxe várias dessas questões, porque, sei lá, mano, a gente não tinha muito esse espaço, assim, de sonhar, né, essas conversas meio que, quando rolavam dentro de casa, e até com pessoas mais velhas, já era meio que, tipo, te colocando, meio que querendo te colocar num padrão, né, sei lá. E aí eu me lembro de pensar um pouco mais sobre isso, o lance até um pouco com aquela pureza de moleque, assim, esse lance de ser músico, de viver da parada, era algo que eu pensava, assim, mas a gente acabava tendo essas influências, né, mano? Sei lá, tipo, meu pai, o sonho do meu pai era que eu entrasse no Senai, tá ligado? Trabalhasse numa indústria. E foi uma parada que ele não viveu e eu lembro, na adolescência ali, eu prestando pro Senai, pra entrar no Senai. Eu consegui essa parada. Bem comum na região ali, né? Exato. Inclusive, eu fiz o Senai no Almirante Tamandaré, ali em São Bernardo, onde o Lula estudou, onde o Lula foi Senai. Nossa senhora, é o louco. E foi tipo, mano, realizei essa parada, mas honestamente, nunca fui um cara muito dos estudos, né? Mais da bagunça mesmo, da zoeira. Mas é onde esse momento, assim, na adolescência, de 15 para 16 anos, eu já era parte de uma banda, né? Tava tocando numa banda de música jamaicana e eu era o mais novo da banda, então eu já tava cultivando os dreads já, e no Senai, usando redinha, usando toquinha, tá ligado? No torno mecânico, essas paradas. Então, tipo, foi momentos da vida onde eu já comecei a dar uns passos, assim, sem muita informação, né, mano? Tipo, tinha esse lance da grana, de tipo, pô, uma empresa, você tá no Senai, você já tá com uma empresa, mais fácil para você ter um retorno financeiro, mas eu olhava para aquilo, não tinha, assim, prazer na parada, tá ligado? Eu, tipo, sei lá, mano, eu vi um cara na empresa perdendo os dedos, eu falei, mano, eu sou baterista, eu não quero perder meus dedos, tá ligado? Foi a primeira empresa que eu estive como adolescente aprendiz, e foi a primeira que eu saí, já pedi pra sair. Eu lembro do meu pai até hoje, mano, você é louco, cara, como é que você pede pra você? Você tava ganhando um salário mínimo, eles pagavam o seu transporte pra ir pro Senai, morando em Diadema, indo pra São Bernardo, era um rolê. E aí eu terminei o Senai, meio que tipo a gente bancando, porque eu não queria trabalhar naquela empresa, mano. Não queria perder o dedo, não queria perder a mão. Da arte, né, cara? Querendo ou não. E aí, pô, um bagulho importantíssimo. É a mão, mano. Você é louco? O dedo. Então, foi uma parada que frustrou bastante meu pai, porque eu entendo, eu tava vivendo uma parada que ele gostaria de ter vivido, tá ligado? Sim, ele espelhava isso em você. Assim, mano, é meio que o sonho do brasileiro, entrar numa indústria, CLTzão, ter a garantia de ter os seguros ali, que é algo também ilusório, né, mano? Tipo... A alma de um artista muitas vezes não se encaixa, né, com o espírito do capitalismo. Sim, exato. Mano, eu não sei, eu não pensava muito, não tinha esse senso crítico. Mas era de fato assim, mano, eu só quero fazer uma parada que eu curto, tá ligado? Era um ímpeto pessoal mesmo, né? E se for, tipo assim, depois a gente começa a pensar, né, mano, a vida adulta te traz esse peso de você começar, mano, eu queria ter uma vida mais confortável e tal. Mas, de fato, aí a gente começa a pensar sobre esse lance de você tá sobre uma visão mais de consumo mesmo, de ter, né, de você só é aquilo que você tem, que é uma grande mentira também, é um bagulho que eu não acredito e tal. Mas eu tava indo muito mais pela esse lance, mano, eu só queria fazer uma parada que eu gosto, tá ligado? Tipo, trabalho, né, mano, você fica ali de segunda a sexta esperando o final de semana, tipo, é onde a gente passa mais tempo da nossa vida, né, mano? Sim. Por que não fazer aquilo que você gosta, né, mano? E ser bem remunerado, né, com isso também. Mas Brasil, né? É impossível. Brasilzão, essa é a luta constante. Brasilzão. Então, qual foi o momento, teve um momento, na verdade, em que você sentiu com clareza assim, é isso que eu quero pra minha vida, tá ligado? É esse bagulho que eu quero, é isso que eu preciso, tá ligado? É isso que vai me construir como ser humano. A arte em si, assim. Sim, mano. Tipo, nesse momento que eu tava falando pra vocês, assim, pós-Senai, eu já tava muito envolvido com a música, muito cedo, fazia parte de uma banda bem independente, que tava fazendo um rolê ali no ABC. A gente tava tocando em alguns festivais, mas ainda
viver da parada era muito difícil. Só que começou a entrar, né? A gente também fazia o merch, vender camiseta, vender CD. Isso era uma parada que dava um retorno. Só que banda gigante, né? 12, 13 cabeças ali para dividir. Mas quando a gente começa a ter um retorno ali esporádico, isso já dá tipo uma parada, dá para viver dessa parada, dá para... E assim, de novo, sem muita informação, né? Eu era o mais novo da banda, mas já estava acessando algumas coisas, né, mano? E como que era o movimento independente ali na região do ABC? Mano, o ABC, essa época, era muito forte, mano. Eu lembro de grandes festivais ali acontecendo, Expresso Brasil ali na zona São Mateus, se eu não me engano, ali, onde tinha uma casa de show que tinha essa cena do reggae bem forte, e a gente já estava acessando essas paradas e tava tendo uma certa repercussão também. Mas até voltando nessa pergunta, e uma coisa que abriu caminhos assim para tipo eu poder estar fazendo arte e conseguir me manter foi o lance do skate. Eu comecei a trabalhar numa loja de skate, uma skate shop lá em São Bernardo. E aí eu já estava com uns 18 para 19 anos. E eu começo a trabalhar nessa loja, que era uma parada que eu gostava também, tá, com o público, mexer com o skate, mano, tá ligado? Tá lidando com isso. E era uma parada que a gente tinha certa liberdade, de ficar ouvindo um som, de conversar sobre umas paradas que a gente gostava. Que você já gostava, que você já pegava bem com essa cultura e etc. Era mais fácil de trampar. A loja ali era do lado da Matriz, que tem uma batalha de rima. Desde essa época já tinha. A batalha de rima hoje é muito gigante da Matriz. Então, era aquele acesso, né, mano, com a galera da arte, do skate, essa cultura mais urbana, né? E ali, mano, onde eu falei, é isso, mano. Aqui eu tinha um salário, tô fazendo uma parada que eu gosto, tinha uma liberdade de dias de show, sair mais cedo, essas paradas. E ali é onde eu comecei. E eu já tinha essa parada meio, não vou dizer de empreendedor, mas eu curtia esse lance da venda, do acesso ao público. E não era um bagulho meio bater meta. Ali era uma relação de lojista com amigos, tá ligado? Não era cliente. Sim. Então era uma parada real. Tipo, novo skate. Era mano, mais fácil compra esse skate. Né? É o primeiro skate, compra um skate acessível, não precisa gastar tanto. Então era essa troca, não era aquele bagulho de tipo, tem que bater meta, aquela pressão de... E era um ambiente bem da hora, assim. Então, a neurose de não bater o teto salarial e perder o trampo. E foi onde primitivo, né? Foi onde eu fiquei por muito tempo. Inclusive, esse dono dessa loja, ele tinha uma marca também de calçado, de tênis, que era a EFA Tênis. Uma marca que teve ali na cena do skate, bem forte. E aí, eu abri uma loja junto com ele. A gente se tornou sócio de uma outra loja, filial. E foi onde eu comecei, tipo, de fato ali ver a condição de me manter e conseguir também ter essa flexibilidade com a arte, de fazer música. Sem contar que trabalhar com ele, com a marca, a gente levou também isso, tipo, acessando vários outros artistas, aquele lance de dar, né, mano, dar um tênis para um artista, para ele usar, para divulgar a marca. Não só isso, mas também um fortalecimento mesmo, um apoio. A marca já fazia isso muito com atletas, eu comecei a fazer essa parte com outras bandas. Então, comecei a acessar um outro mundo, assim, tipo, comecei a estar em alguns festivais, em alguns rolês, assim, que foi onde comecei a ter um network grande, assim. Então, aí é onde eu começo a ver esse lado da produção, tá ligado? Que é onde... Que aí eu acho que, respondendo a sua pergunta, é isso, mano. Eu vi, e acho que tem a ver um pouco com a minha personalidade também, de que, mano, eu não quero só fazer a música, mas eu também quero ser parte do bastidor, tá ligado? De outros artistas. Essa chama do produtor, então. Tinha um bagulho na loja de skate lá, o nome da loja era The House Skate Shop. Ela existe até hoje, lá em São Bernardo. Salve pro Nascimento aí, meu parceiro. E a gente falava uma parada, tinha um slogan da loja, era fazendo skate todos os dias. E a gente tinha um lema que era assim: o skatista tá fazendo skate todos os dias. Só que o representante da marca também. E a loja, o atendente, todo mundo tá fazendo skate todos os dias, tá ligado? Aí a gente meio que tinha essa brisa.
Tipo, eu não tô andando de skate, mas eu tô sendo parte da cena do skate. E eu levei isso pro... Eu tive esse mesmo entendimento nesse mundo da música, assim, mano. Tipo, a gente vê o artista lá no palco, a gente segue vários, a gente, né, tem essas pessoas que nos inspiram. Mas tem uma parte de gente envolvida pra realização daquela parada, pra aquele artista que tá ali, tá ligado? Tem uma galera que a gente não conhece, mano, que a gente não acessa. Tipo, por trás de grandes artistas tem grandes homens e mulheres, tá ligado? Que estão fazendo todo esse corre executivo, agenda, de cuidar mesmo da carreira do artista. Pronto, né, cara? E eu comecei a acessar esses caras, eu comecei a conhecer. Tipo assim, eu tinha uma parada com os artistas, igual eu falei Dead Fish. Era uma banda que eu falava, mano, que banda louca. Mas quando eu conheci o André, produtor do Dead Fish, eu falei, mano, esse maluco é zica também, tá ligado? Foda, eu comecei, tipo, a me interessar pelos caras que estavam ali no corre. Sim. E não só isso, produção de palco, né? Os graxa, né? É um nome carinhoso que a gente dá pra quem é hold, técnico de som, técnico de luz. Então, tipo, mano, esses caras também fazem parte de todo o espetáculo que chega ali pra gente, né? E que muitas vezes não são vistos, não são lembrados, né? Mas são muito importantes. Sim. E eu começo a me interessar por esse ramo também, tá ligado? De me entender mais o que é produzir, né, mano? O que é fazer a produção desde um festival, de um show, ou também a produção de um artista específico, né? Fazer agenda, fazer uma turnê. E aí é onde eu comecei a ter esse lance, mano. Isso acho que tem a ver comigo, tá ligado? Sim. E talvez eu não vá ser um artista grande, com visibilidade, mas eu posso estar trabalhando com grandes artistas também, sim, tá ligado? Então, tipo assim, conta pra mim a voz da minha consciência aqui, meu subconsciente, está pedindo pra eu perguntar pra você, em que momento, fala algum momento, na verdade, tipo, como produtor cultural, que te marcou muito, que foi um momento que você falou, caralho, isso aqui foi muito foda, tá ligado? Que realmente te marcou, tipo, de alma, de coração, de vivência mesmo, assim. Um momento como produtor cultural, no caso. Mano, isso tem um pouco a ver com a minha vinda para São José, né? O motivo dela foi porque eu conheci a minha esposa, ela era daqui, então eu comecei Aí você leu o roteiro, né, mano? Ah, eu li o roteiro? Você leu o roteiro, né, eu não mano? sabia. Porque a próxima pergunta era como foi o caminho até chegar em São José. Eu vou responder duas numa só. Eu vou responder já, mano. Vai lá, porque eu acho que tem muito a ver com que, tipo, esse encontro, assim. Eu conheço ela e eu começo a vir pra cidade aqui, né? Mas eu era muito apegado ao ABC, era muito apegado a minha origem ali, né? O São Paulo também. Tipo, mano, tô aqui na terra da oportunidade, né? Onde tudo acontece. Tá vendo? E aí... um pouco pra São Paulo, cara. É uma cidade apaixonante, velho. O bagulho acontece. Sim, lá, mano. Assim. E aí eu começo a vir pra São José e, mano, a cidade também é incrível, assim. Honestamente, de início eu não conhecia muito. Então, pra mim era uma cidade interior de São Paulo. Em que ano foi isso? Desculpa. Acho que tem uns 15 anos já. 15 anos atrás, assim. Porque eu vim de vez para São José em 2015. Sim. Mas quando eu começo a vir para cá, eu começo a acessar um pouco mais. Acho que 2015 é o ano que talvez tenha a ver com essa pergunta que você fez. Desse marco, mano. Que é quando a gente começa a viver essa parada do La Casa, assim. Mas acho que uma parada que foi muito legal, assim. 2018... eu fiz um evento numa quarta-feira, no pavilhão, com uma parte de estrutura pública, e a gente encheu, mano, de muito jovem naquele espaço coberto ali do pavilhão, do Centro da Juventude, né? A gente trouxe uma banda gringa, e a gente trouxe o Medula, né? Que abriu o show nesse dia. Caralho. 2018, e foi uma parada que a casa já estava acontecendo e tal, os eventos e tudo mais. Mas a gente fez isso e eu fiz parte da turnê dessa banda gringa, né? A banda chama NLM. E os caras, né, tipo, confiaram esse lance da produção, né, da turnê. Eu fiz com outras pessoas. Mas isso, realizar na cidade que eu já estava morando e ouvir de algumas pessoas, assim, artistas, né, mano, principalmente, que já conheciam o meu corre. Tipo, falar assim, mano, obrigado pelo que você tá fazendo.
foi um bagulho da hora, assim, é o que me vem à memória. Acho que tem outros momentos, assim, primeiro rolê que eu fiz com o Medula, assim, em São Paulo, foi muito marcante, mas trazer ele para uma cidade onde eu tava fazendo esse processo, né, de transição e ser bem recebido, bem acolhido e principalmente, mano, da hora que vocês estão fazendo. Eu não ganhei muito desse rolê, falando de grana, mas para mim foi esses salves, assim, foi a parada que me marcou bastante. E que me fez, assim, né, decidir, é isso que eu quero, tá ligado? Sim. Trazer isso pro meu contexto, viver mais essas possibilidades, tá ligado? Cara, e falando de grana... E foi um rolê independente, mano. Eu falei de estrutura pública, mas foi uma parte que a gente conseguiu ali com a fundação de umas caixas, mas a banda, a turnê, na verdade, tava alugando todo o som, toda a estrutura, a gente só precisava da liberação do espaço. Eu lembro até hoje, a gente conseguiu os PAs com a prefeitura, o resto a gente tinha tudo, tipo, tinha uma equipe gigantesca, 2 ônibus, né, a turnê tava acontecendo em vários lugares, então, para mim, esse é um orgulho, assim, independente, um corre independente, num espaço público muito importante para a nossa juventude, né, e a gente fez uma parada na quarta-feira, mano, à noite, com aquela né, até 10 horas, o parque fecha 10 horas. Pavilhão é um clássico, né? Quem tá ligado? nunca foi dar um rolê lá no Pavilhas. Mas, cara, falando Pavilhas. dessa questão, assim, do investimento público na área de cultura, como que você enxerga isso no Brasil hoje? Eu, pelo menos, vejo, cara, que é muito centralizado, assim, alguns pequenos grupos, Sim, pequenas né? pessoas, né, Mano, os amigos ali do rei. Sim, velho. Eu, na verdade, eu não tenho muita experiência com editais, com verba pública, nunca. Todos os editais que eu escrevi nunca deram certo, nunca aconteceram. Eu já estive envolvido em alguns, como contratado, assim, por pessoas que estavam ali com editais, mas quando eu saí do ABC, ali de São Paulo, eu vim para São José entendendo, tipo assim, parece que por ser uma cidade menor, é menos concorrência, né? Menos pessoas ali indo atrás dos mesmos objetivos. Só que era, tipo, de fato, parece que sim, mas a gente começou a perceber, mano, sempre os mesmos, né? Sendo bem real para vocês, assim, nunca foi uma parada que eu fiquei indo muito atrás. Talvez até a informação ainda continua sendo uma coisa, um grande privilégio, né, para algumas pessoas só. A gente não tem acesso a toda a informação. Só que, mano, eu sempre fiz uma parada com, tipo assim, com o lance do prazer. Eu quero fazer, o bagulho para mim é importante. A gente, às vezes, coloca mais do que tira, né? A gente investe na parada. E, para mim, o lance que eu aprendi na cultura punk, né? O faça você mesmo, é um bagulho que sempre foi muito presente, mano. Lá a casa, ele nasceu no quintal da casa do meu cunhado, mano. Antes de vir para São José, eu fazia isso na casa do meu pai, tá ligado? No quintal da casa dele. E, mano, a gente fazia entrada colaborativa, paga quanto puder, ali a gente repartia. E sempre foi isso, mano. Então, seria muito louco ganhar um edital, ter esse apoio, mas eu não... Certeza. Eu hoje... Independente, né, velho? Eu não consigo... tipo assim, a gente já fez muita coisa com o nosso suor ali, tá ligado? Com aquilo que a gente tem juntando. Um traz uma caixa de som, outro traz não sei o quê. E até hoje a gente faz isso, mano. O nosso espaço é muito sobre isso. Comunidade, né? Um lance comunitário mesmo. E eu acredito muito mais nisso. Eu sei que tem informação. Talvez a gente deveria realmente estudar e se aprofundar. Mas não se limitar a isso. Se não tiver, eu não vou fazer, tá ligado? E é o que a gente tem feito hoje, assim. Se eu rolar de ganhar um edital, eu vou ficar muito feliz. Mas, enquanto isso não acontece, a gente continua fazendo com aquilo que a gente tem e dividindo, repartindo, tá ligado? Uns com os outros. A gente tá aqui em São José, mano. A gente pode olhar, não preciso nem ficar falando aqui. Só olhar, mano, para nossa Fundação Cultural, como é que tá a situação hoje. Olha os eventos que são pagos. Olha quem tá ditando as regras. Quem tá sempre ali, tá ligado? Tem que ficar bajulando político. Essa bolha fechada. Eu não né? tô nessa disposição, né, tá ligado? Não, Então eu prefiro... Aí. Sem paciência, tio. Sem tempo, irmão. O corre é Sem doido, tempo, vivo independente, é isso mesmo, né? E é importante dizer, quando eu cheguei em São José, isso estava acontecendo, mano. Eu acessei ali, antes de 2015, ali, 2013, 2014,
O Wasabi tava já... Até hoje, mano. O Wasabi tá aí há muitos anos, mano. Diegão, meu parceiro. A Magia do Amor era uma casa também de um coletivo que hoje não existe mais, mas que organizava uns eventos muito bom, mano. Um coletivo muito importante para nossa cidade. Eu sempre morei aqui na Zona Sul, sempre estive na Zona Sul. Então, eu sei de outros movimentos, né? Seria injusto aqui não citar, mas eu sei que tem muita coisa acontecendo em outras zonas aqui. Mas o que eu acessei foi muito esses dois, assim, Magia do Amor e Wasabi. Conheci o Júlio Razek, também sempre movimentou muita coisa na cultura aqui. E eu já vi esses caras fazendo dessa maneira, tá ligado? Independente. E falei, mano, é isso, vou me unir a eles, tá ligado? E vamos somar forças, né? E é o que tá acontecendo até hoje, tá ligado? Foda, mano. E o que o La Casa representa pra você? Tanto como artista, como pessoa, como ser humano mesmo assim? Tipo, o que esse espaço representa para Isaac Zion? Mano, o La Casa, ele representa, então, acho que essa extensão, assim, do que eu sou, mas com outras pessoas, né? Eu gosto de mencionar de que isso nunca aconteceu só comigo. Eu posso dizer que o início ali, a ideia era algo que eu tinha, porque eu já realizava isso no ABC, já fiz isso com outras pessoas também, não com esse nome, mas quando isso acontece aqui em São José, 2015, olhando para o quintal do meu cunhado, a gente ouvindo um som, assim, num churrasco, eu falo, mano, por que a gente não faz um evento aqui? Você tem um quintal grande, mano. Ali tem espaço mesmo. Terras do Sul ali, a casa dele. Sim. E ele, mano, eu sempre quis fazer uma parada. E aí a gente era isso, tá ligado? Ele era o cara mais filosófico ali das ideias. É um cara que, até hoje, né, o Will, ele puxa... É um cara que desenrola muita conversa. Mas eu sempre fui o cara mais graxa, assim, mano, de fazer, de acontecer, de ir atrás, de conectar com outros artistas. E ali tinha uma banda também, uns amigos envolvidos. E ali cada um começou a colocar a sua cara, tá ligado? E o La Casa, antes de se tornar um espaço, só como um coletivo, né, que fazia eventos itinerantes, a gente era isso, mano. Tipo, todo mundo tava pertencendo a um coletivo, mas também colocando a sua cara. Então ele passa por várias mudanças, tá ligado? Porque várias pessoas entraram, saíram, tá ligado? Por diversos motivos. E eu sempre estive ali, mantive, porque era uma parada que eu falava, mano, é isso que eu sou, tá ligado? Não consigo não fazer isso. Pra mim é meio que tá respirando, tá ligado? Hoje a gente tem um espaço, né, mano, que tem vários residentes aqui que a gente chama, né, que são pessoas que ajudam a manter esse espaço, essa estrutura. O corre ainda é independente. Então a gente tem um ateliê Mostarda, da Duda e do Matheus. A sede Sanja, a gente está aqui onde eles expõem, junto com... Será que é bom? Pega uma peita aí, Lógico que é, mano, qualidade. Faz a divulgação. Isso aqui que eu achei muito louco. Foda demais. Aqui, ó. Sede Sanja, tá, rapaziada? Segue lá no Instagram, entendeu? Nem tava combinado, mas vamos fazer a propaganda que o moleque a gente... Tem que chamar os caras pra colar aí. Tem que chamar os caras, inclusive. Então a sede Sanja tá aqui, mano. Os caras, sabe, eles pagam um aluguel pra estar aqui, o ateliê também. A Thaís, que é tatuadora, a Carol, que é massoterapeuta, sim. O Paulo Nobre, que já teve um escritório na antiga casa, hoje ele aluga um espaço só pra guardar as coisas dele, faz o corre da cena do café especial também. A gente tem o Cauã, que mora aqui, tá ligado? É verdade. E faz parte do coletivo. Então, hoje é isso, mano. A gente tá nessa casa grande por conta dessas pessoas, mano. E eles têm realizado seus projetos, né, pessoais aí, mas eles também são parte disso, diretamente, indiretamente. E tem a ver, né? A gente não tem um escritório de advocacia aqui, tem um ateliê artístico, tá ligado? Que tem a ver com todo o corre que a gente faz. Então, pra mim, se tornou esse lugar, principalmente de comunidade, mano. Então, eu resumiria tudo isso como comunidade. Eu amo comunidade. Essa casa aqui foi um lugar que eu morei com outras pessoas. A gente morou em comunidade.
A gente partilhou várias coisas, vários momentos juntos. E o La Casa, ele é a extensão disso, tá ligado? A gente não mora junto, mas a gente passa muito tempo junto. A gente tá vendo também uma galera nova acessando. Tipo, a casa do hip hop lá em Diadema foi esse lugar, mano, onde eu acessei o grafite, onde eu conheci um pouco mais dos 4 elementos do hip hop, da cultura hip hop, do que é, né, mano? Esse lance de consciência mesmo. E hoje a gente está conseguindo ser esse ambiente para uma molecada, né? Uma galera mais nova. A gente tem diversos espaços e atividades aqui que a galera pode acessar, mano. Eles podem se tornar algo, né, mano? Podem se tornar alguém. Não só um artista, um criativo. É verdade. Mas aqui tá tendo roda de conversa, a gente tá ligado? Podendo estreitar mesmo o laço, tá ligado? A gente vem de famílias... Conexões, né, mano? Exato. Inclusive, você está aí, do outro lado da tela, assistindo, nós, escutando, os doidão aqui, venha no La Casa Comunitária. A cada 15 dias, na quinta-feira, acontece o sarau. Também tem outros eventos. Agora, por exemplo, o pessoal tá assistindo um documentário ali, que é sessão de filmes e etc, coisa do tipo, que fala sobre várias coisas, tá ligado? A última vez, que foi a vez que eu vim, a gente assistiu o filme La Reine, que é maravilhoso. Tem o Para Não Religiosos ali também, que é uma conversa espiritual mais aberta, que não fica se prendendo a essas amarras desse mundo completamente fechado, entendeu? Segue no Instagram lá, inclusive, La Casa _comunitária também. Venha conhecer o espaço. Você que é artista independente, não tem lugar pra gravar, vem aqui, pô. De repente você dá um salve no Fabricinho, nosso parceiro da Nós por Nós, que tem a matriz, ele usa o estúdio aqui também, você pode fazer uma produção com ele. Se você não tiver o dinheiro, se tiver os equipamentos, você pode só vir usar o estúdio também, que é aberto ao público também. Aqui, ó, dá um salve no nosso querido Fal, bonitão aqui atrás, lá, de trancinhos, caralho. O cara. O homem, dá um salve nele, ele também produz pra você, não tem problema. Se você quer um espaço aberto pra sua arte, o La Casa Comunitária é esse espaço, cara. É isso, falou tudo. Vambora. Eu tava falando que a gente vem muito de famílias, né, mano, desconstruídas mesmo, uma parada não muito legal. E aqui acaba se tornando esse espaço, assim, de casa, de família. Cara, tá e é muito foda ver isso na sua fala, sempre falando sobre a questão coletiva, da construção coletiva, porque o ABC tem uma história dos movimentos sociais, né, de movimentos independentes muito grande, cara. Sim, mano. Veja a essência disso aí, né, velho? Total. Acho que era uma coisa que tava ali de uma forma bem sutil me influenciando, mas, sim, tem muita história, mano. Eu acho que muita coisa eu fui saber depois, assim, mas já tava parte ali, por conta de professor, né, mano? Sim. Por conta de artista ali local, né? Exatamente o que você falou. A gente começa a ter esses acessos e acaba sendo influenciado mesmo. Da hora, cara. Vamos voltar um pouquinho aí pra questão artística mais pessoal sua mesmo, Isaac, assim, da construção, do seu processo criativo, cara. Pode falar pra gente um pouco como que funciona aí o seu processo de construção das músicas, né, das letras? Você escreve mais pensando em algo pra você mesmo ou mais pro público em geral? Pode crer. Mano, hoje eu tenho um projeto hoje com o meu parceiro Moá e o João, que entrou recentemente na Lumiar Mob. E eu sou um dos compositores ali com o Moá. E, mano, processo criativo, eu não tenho uma maneira específica, assim. Acho que, acessando outros artistas, eu comecei a ser influenciado um pouco pelos processos criativos deles, assim. A gente já teve momentos que a gente ficou trancado no estúdio por alguns dias e, tipo, mano, vamos colocar as ideias e tal. Já vivemos isso e já aconteceu muito também de vir, assim. Geralmente, na minha parte de composição, sempre foi muito doido. Sempre vem primeiro melodia, ideias, assim, rítmicas e harmonia e tal. É aquele lance de pegar o gravador e ficar fazendo com a boca mesmo. Caraca. Então, desde moleque, eu sempre fui muito assim, né, mano? Tipo... Sempre foi muito espontâneo. uma parada mais espontânea. Aí tinha uma ideia de som, gravava ali com a boca, fazia um beatbox, uma coisa meio nada a ver. E aí ia pra um produtor ali e falava... E aí, isso sempre foi... Mano, isso é uma parada que eu achava que era coisa de maluco. Mas, mano, isso é... O mundo da música é assim, mano. Tem gente que chega lá, se você pegar os grandes artistas aí, né, mano? Os caras
pega um gravador de um músico, assim, de um compositor, é loucura, mano. Tem um E monte aí- de coisa, né? E aí eu levava isso pra produtor e era compreendido ali pelo produtor, né? Então é louco, hoje a gente tem esse privilégio de poder caminhar com grandes produtores, beatmakers, a gente usa muito beat também, a Lumière, por mais que tenha essa parte punk, assim, bem suja, a gente sempre usa elementos ali do rap, do trap. Então, assim, hoje... E é muito louco também, porque o rap tem outra maneira, né? É tipo, o beatmaker faz o beat ali e você caneta em cima. E eu vim de outro momento, né, tocando com banda, era outra parada, era o contrário, era tipo, o cara trazia a composição, Aí ia fazer cifrava ali, né, fazia a parte de harmonia, a gente ia... da letra. vamos mudar a rítmica disso e tal. E aí era tipo assim, vamos tocando e vai amaciando. Aí o rap já é outra realidade, tipo, esse aqui é o beat. E aí você caneta em cima e já canta. E o Moá, ele vem muito dessa escola. Então eu fui aprendendo também a fazer a parada mais rápida, assim, né? Então, mano, hoje eu tô tentando... Eu gosto mais do processo. Eu gosto, tipo, desse lance de... Igual, vou assistir um filme... Eu sempre... Meu sonho é, tipo, essa parada. É trazer várias referências numa obra, tá ligado? Tipo, eu sempre tive essa vontade de uma música poder trazer várias referências. Filme, livro, sabe? Algum momento histórico ali. E trazer. E eu ainda não cheguei nesse lugar, mas eu briso nessas paradas. Eu adoro isso nas músicas também, cara. Mas Quando geralmente... você pega assim a referência, caraca, é daqui que vem essa Mas referência. geralmente, as minhas experiências até hoje, ela tem sido muito de cotidiano mesmo. E às vezes acaba se tornando muito o que eu quero falar para outras pessoas, tá ligado? A gente vem desse rolê de ódio, né? De falar, de protestar, de tal. E eu acho que isso é importante. Tá na gente isso. Mas hoje a Lumière, ela entrou num lugar muito do tipo, mano, o que nós pode gerar de esperança, tá ligado? De visão. acender essa parada. Porque, mano, às vezes a gente tá muito no ódio e a gente precisa desse lugar de, mano, vamos acreditar, tá ligado? Vamos olhar pra nós, vamos olhar pro que nós temos em mãos, tá ligado? Vamos olhar pra vida, ver a beleza dela e, tipo... Então eu fui muitas vezes inspirado por isso, tá ligado? Sim. A arte sempre me salvou de vários momentos difíceis. Então eu sinto que eu tenho que contribuir de alguma forma, tá ligado? Com isso. Eu não tô falando... Vai ter hora que vai sair ódio mesmo, mano. E é isso. Tem hora que tem que realmente falar. Eu acho que tem muita gente fazendo isso muito bem. Mas a gente tem esse compromisso, assim, do tipo, mano... Vamos acender uma chamazinha aqui, mano, que vai dar tudo certo. Por mais que esteja muito distante, mano. Vamos... Sabe aquele lance de sair do bagulho e sair bem, assim, falar, mano... Leve, né, mano? Tipo assim, Nossa, flutuando, mano. tranquilo. Esse lance da celebração também, né, mano? De poder... Mas a gente também curte quebrar umas paradas, tá ligado? Então, a gente meio que sempre... Como o Moá também compõe, então acho que sempre rola esse equilíbrio, assim. Escutem Lumière Mob, tá? Escutem. Cara, já que você entrou nesse lance das referências e tal, que você sempre busca tentar colocar aí, né? Se você pudesse falar um livro, um filme ou uma série que nenhuma pessoa pode passar pela vida sem assistir ou ler, que livros e filmes seriam esses? Mano, tem um livro de um... Cara, um livro que... O Caminho do Artista é um livro que a gente leu com pessoas que moraram aqui comigo. E a gente brisou bastante, assim, nesse livro. Falando de arte, eu indicaria ele. Tem outros livros, mas eu acho que esse é o que me vem na memória, assim, um livro interessante. Inclusive, para mim foi interessante porque muita coisa a gente já estava vivendo do que o livro... Ele é esse livro, né? O Caminho do Artista. Ele vai meio que te... Mas a gente já estava vivendo, então foi louco de ver algumas coisas ali de uma maneira mais teórica e falando, mano, esse bagulho tá na gente mesmo, né? Eu não sei porquê. E eu indicaria ele e um livro. Um filme ou uma série? Mano, um filme. Acho que um dos filmes que me marcou bastante nesse termos de comunidade
Em português, ele é traduzido como Natureza Selvagem. Não sei se vocês conhecem. O filme, né? O filme Na Natureza Selvagem, muito bom, Enter the Wild, né? Que é o que tem trilha sonora do Ed Vedder. Isso. Muito boa, Inclusive, muito boa. É maravilhosa Maravilhosa, velho. essa trilha sonora. Ele faz do filme todo, sim, né? É mais música, tipo, a capela ali, acústica né? e tal. Eu gosto muito da mensagem final desse filme lá. Então, né, exatamente. Essa parada... Esse filme fala muito... Acho que... tem que assistir. É bem conhecido, mas ele mexe muito comigo nesses termos de comunidade mesmo. Esse lance de... União. Não dá pra você... A felicidade, ela só é verdadeira quando é compartilhada, né? Nossa. Então... É muito pesado. E ela tem um pouco de... Ela me influenciou, inclusive, de viver o que a gente vive hoje, tá ligado? Então... Tem outros filmes muito importantes, mas esse... Acho que... É um filme que eu sempre lembro, assim, que sempre mexe muito comigo, assim. E é uma história, né? Uma história real ali e tudo mais. Então isso, muito, muito louco. E é uma parada que sempre tava comigo ali, né? De, mano, vamos sair do sistema, sair disso daqui. Você, sabe aquele momento mais... Jogar tudo fora aquele e momento viajar. meio... que você olha pro... Uma galera mais hippie, assim, uma galera mais... que vive em comunidade. Alguns que propõem viver só de mochila ali... Andarilho, né? O cara que sai, você olha pra isso e fala, Quem nunca quis fazer que nem o Che Guevara, tá né? ligado? Pegar uma moto Exato. e viajar a América Latina. E isso é a história do cara, né, mano? Mas é bem louco esse resumo que ele quebra esse romance, mas traz esse lance da importância de você ser parte ali de uma comunidade, de ter pessoas ao seu redor ali, né, mano? Muito foda, cara. Inclusive, essa conversa toda me lembrou uma vez, cara, que eu comprei um livro num sebo, por acaso, sobre a história da Nicarágua. E eu abri, tinha a assinatura do autor do livro, cara. Caraca. E tava escrito o seguinte: o amor, a liberdade e a revolução são todas construções coletivas. Sim. Nossa. Não dá pra fazer, demais, cara. não dá pra fazer nada sozinho. Jamais, essa é a mano. real. O ser humano precisa de ajuda, mano. Sim. Sempre E precisa. eu tenho uma provocação, assim, comigo, e eu compartilho isso sempre com pessoas que estão... Nossas trocas, né, mano? Que a gente precisa sempre ressignificar o que é comunidade, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente procura caminhar com pessoas que pensam parecido com a gente. Só que isso facilmente se torna uniformidade, né? Que é a gente viver... E a comunidade, ela é feita de pessoas diferentes, mano. Diversidade, né? A gente tá junto por algo comum. Essa unidade é por algo comum, né, mano? Então a gente fala muito sobre isso aqui na casa. De, mano, a gente tem algo comum aqui. Tipo, todo mundo veio meio que de uma família meio desestabilizada. Todo mundo tem esse sonho com a arte, tem esse contato, né, com esse lado mais criativo. E a gente precisa de um espaço, tá ligado? A gente precisa de um lugar. E a gente é diferente, mano. Tem ideias diferentes. Acho que Sim. esse é um desafio, né? A gente manter essa unidade, tipo assim, fomentar aquilo que nos une mesmo, tá ligado? E tem esse lance também que acho que existe um senso de pertencer, né, mano? Todo ser humano, assim. Eu acho que a humanidade, acredito muito nisso, ela não tá aí pra estar sozinha. É um tá ser, ligado? por essência, coletivo, né? Ela precisa, né, do coletivo, né, mano? E eu acho que, falando de arte, assim, a gente precisa de mais coletivos artísticos. A gente precisa ocupar mais a cidade. E de forma independente, mano. Se você tá esperando alguém te bancar pra isso, não acredite, isso nunca vai acontecer. Faça você mesmo. E é com o tão que você importante tem. ouvir você isso, cara, mesmo. porque a gente vive num século, né, de tanto individualismo, egoísmo. né? É verdade. É muito importante esse Nós tipo somos, né, mano? Seres individualistas, egoístas, né, mano? E quando a gente começa a caminhar com outras pessoas, quando a gente começa a partilhar, né, mano? A nossa vivência. Em alguns momentos da minha vida eu não tinha o que partilhar, mano. A não ser as minhas histórias tristes, tá ligado? Mas eu tive ali momentos importantes ali com pessoas que me acolheram, tá ligado? Me fortaleceram naquele momento. E eu acho boas, né? a beleza da comunidade é isso, né, mano? Que aquele que não tem, pega, e aquele que tem, reparte, tá ligado? Isso é verdade. E tem outro momento da vida que a gente vai tá num momento, a gente vai estar erguido, a gente vai poder fazer a mesma coisa pelo outro, né, mano? Acredito muito importante. nessa parada, porque eu sou fruto disso, eu sou história, essa é a minha história, tá ligado?
Nossa senhora, fala dele, mano. Nossa, Foda demais, mano. caralho, é foda, mano. É Tem que foda. falar, velho. Tem que É falar. foda. Tem que falar. Mas necessário. Vai, Necessário Pedrinho, todas as suas palavras. vambora. Cara, a gente vai entrar aqui num bloco um pouco mais reflexivo agora, né? Um pouco mais As pá. perguntas mais Momento provocativas Abujan. aí. Momento Abujan. Manda. É, entrando agora no bloco Notas e Dilemas, perguntas um pouco mais reflexivas, mais provocativas. Momento Abujan. Isaac, se você pudesse fazer um desafio para a nova geração, qual que seria esse desafio? Caramba, mano. Nova geração da cidade, assim. Mano, eu acho que... Acho que essa galera, ela tem muito mais coisa hoje, né, mano? Os recursos estão mais... Mas sim. A internet, né, mano, ela deu essa possibilidade, né? A gente vê hoje, sei lá, mano, em tudo, assim, na música, em tudo, a galera tá sempre muito mais à frente, né? A informação tá aí, né, mano? E eu acho que o desafio é... Eu acho que é elas poderem aprofundar mais quem veio antes, tá ligado? Tipo, talvez até para valorizar mesmo o que eles têm hoje. Essa nova geração tem muita coisa e às vezes se perde, se perde no sentido de a internet ela é boa, mas ela também acaba com você, né, mano? Verdade. Tipo, O excesso de informação leva a exato, desinformação. e né? ali eu vejo muitas vezes as pessoas mais online, né, e menos conectadas, né, umas com as outras. E eu vejo que acho que esse é um desafio primeiro, assim, você valorizar mais isso, né, mano, o contato. E eu acho que também se aprofundar em quem veio antes, assim, falando de maneira artística, assim, tudo que você for fazer, mano, tudo que você for aquilo que hoje faz o seu olho brilhar, procura saber quem veio antes, né, mano? Procura saber como era antes da informação. E eu acho que pra gente valorizar mesmo. E depois, mano, se organizar mesmo. Acho que criar, tá ligado? Fazer, procurar ser profundo, mano. Procurar... acho que hoje com o lance das plataformas digitais, a gente vê esse desespero de, né, mano? Falando assim mas do mercado pornográfico mesmo, a gente vê a galera criando muito, assim, uma coisa mais pelo retorno, pelo lance de tantos ouvintes, Você e acha não tem que uma profundidade. buscar autenticidade é o caminho? Também, mano, acho que tá dentro disso, saca? Eu vejo muitas vezes, sei lá, mano, você não quer dizer nada ali, você só quer fazer música pra ter algo bom, entregar ali pro algoritmo e ter os ouvintes. E acho que isso a gente pode levar para outras áreas, assim, também, artísticas e áreas da vida, assim. A gente acaba sendo muito raso, mano. Eu acho que a gente tá se tornando cada vez mais raso com tudo, com as possibilidades, com a internet, Enfim, eu acho que olhar para quem veio antes leva a gente a criar, a se organizar, a valorizar mais esse lance do processo orgânico, Sim, tá a ligado? buscar o caminho todo, né? Porque se você só faz gritos, eu já falava no Eu Maluco no Pedaço, tá? Maluco no Pedaço. Se você só segue esse negócio de tipo assim, faz os gritos aqui, etc, e não luta e não busca toda a história da luta, você tá banalizando essa luta, Sim, tá mano, ligado? exato. Você não tá, tipo, realmente agregando ao movimento, você só tá ali, tipo, de intrujão na parada, tá Sai ligado? do raso e vai pro fundo. irmão. Sai, mano, vai lá, mano, então. dá uma olhada, mergulha mesmo na Acho- aventura aí, mano. Acho que esse é o desafio mesmo, mano. Eu acho que é mergulhar, às vezes se ficar mais offline ali, ter contatos mais reais, ouvir pessoas que construíram o chão ali que você tá pisando, tá ligado? Importantíssimo. A gente vê esse lance da internet. Hoje as pessoas, elas são especialistas em tudo, né, mano? Tudo elas têm opinião, mas elas não têm vivência, mano. Elas não Isso tiveram é muito foda. um tempo ali de experimentar, de ter experiência, né? Enfim, e eu vejo que é um pouco... Eu acho que isso foi uma parada que foi diferente pra mim, tá ligado? O old school sempre foi uma parada, tipo, mano, eu quero andar com esse cara, mano, com esse maluco, Esse tá cara é ligado? foda. E hoje a gente vê o contrário, mano. Uma galera mais velha tentando se
tá andando com a galera mais Mais nova, nova. né, mano? Porque eles estão ditando as regras, eles sabem mexer no que é digital, tá ligado? Mas eu vejo que eles precisam andar junto, tá ligado? Mas com uma troca de uma maneira diferente, assim, né, mano? Sim, um equilíbrio, né? Tipo, o mais velho tem a vivência, passou ali por aquilo, pelo processo daquilo de uma maneira muito mais difícil. Mas isso gerou nele resiliência, gerou nele resistência, tá ligado? Gerou nele profundidade. E talvez a galera mais nova, que tem toda a informação, a tecnologia, tudo isso é uma parada importante, né, mano? Dar o acesso, né, mano? Todo mundo... A informação chega mais rápido. Só que às vezes chega e, mano, não tem camadas, né, mano? É raso, né, mano? É uma coisa... Então, acho que é isso. Não é fazendo uma crítica aqui à nova geração, pelo contrário. Acho que tem uma galera nova também representando muito, assim, que fez a lição de casa, tá ligado? Mas eu sempre, nas nossas trocas e conversas com galera mais nova, eu falo, mano, vai a fundo, mano. Porque uma época da minha vida, eu tinha um cara muito chato falando assim, que você tá usando essa camiseta de banda? Você sabe alguma música deles? E hoje não tem essa pressão, tá ligado? Não. Hoje a gente tem muito rolê, mano, a gente vê isso com a internet, a gente tá vendo muita coisa também. Nossa. Tipo, nego ali na batalha de rima que não sabe os quatro elementos, geração, não sabe falar as A geração paradas. nova cancela quem faz isso, né? Aquele cara, vídeo. fala uma É, música, exato, tá aquele ligado? vídeo do pessoal no festival lá, os caras falando, você conhece a Lauryn Hill? Quem que você acha melhor que a Lauryn Hill? Os caras falam uns malucos aleatórios. Fez Lauryn Hill, malandro. Porra, Não fez a lição de casa, né, mano? Não fez, mano. Tipo, a Matuê melhor que... Nada Tá ali de Matuê, aleatório. mas melhor que a Lauryn Hill, você não é, truta. Faz favor, parceiro. Tá ligado? E às vezes... Rafa, Às vezes qual que é a acho sua opinião sobre isso, nego? Vocês estão chapando. Às vezes é bem isso, mano. A galera tá acessando quem tá no front, assim, quem tá no hype, mas não quer acessar quem esse cara do hype estudou, tá ligado? Exato, Pra chegar ali. Quem exato. ele ouviu pra caramba, tá O ligado? Matuê sabe que a Lauryn Hill é melhor do que Tá ele, ligado? Se ele se colocar, pô... A gente não quer ouvir, Nossa, a gente não quer acessar as refs das nossas refs, tá ligado? Exato. Isso é uma coisa que, tipo, pô, é importante procurar. tá Importante, ligado? mano. Tipo assim, se você se inspira, por exemplo, vou usar o mais forte, tipo, o Mano Brown. O Mano Brown se inspirava em quem, mano? Tim Maia, caralho. Gilberto Gil. Cassiano. Cassiano, pá, entendeu? Tipo assim, Jorge Ben, por aí vai, mano. Se você ficar nessa de, tipo, não sei, pá, mano, se você não pesquisar, você não vai saber de nada, mano. Você não vai saber de nada, parça. Entrando num bloco de espiritualidade e fé, de que forma a espiritualidade atravessa o seu olhar sobre o mundo e a maneira como você cria? Ela é, tipo, presença no processo, inspiração e algum tipo de força que te sustenta ou coisa do tipo? Mano, eu acho que, pra mim, assim, a fé, a espiritualidade, ela é tipo uma lente, né, mano? Tem esse termo, né? A cosmovisão. Pra mim é como a gente... É como eu enxergo a vida, é como eu enxergo o mundo, é como eu me enxergo, é como eu enxergo o outro. E isso pra mim foi algo essencial, assim, partindo desse momento, assim, que a gente começa a se questionar mais, que a gente vive essa crise existencial. A gente tá em crise o tempo todo, né? Mas é louco que, pra mim, ela acrescenta, assim, nesse sentido de te dar uma perspectiva mesmo, né? Eu acho que é isso, é por onde você passa a enxergar. E eu acho que, né, a religião, ela começa a tentar dialogar com isso e ela acaba te limitando, né? Fechando e tal. Com muito respeito a todas as religiões. Eu acho que, para mim, dentro da minha experiência, foi o que eu comecei a viver, né, mano? De que a religião específica onde eu cresci ali é onde estava ditando as coisas, mas não me permitia acessar tudo, né? E aí eu falo, mano, mas a espiritualidade, ela já não, ela te possibilita muito mais, né, mano? Ela te, sei lá, você vive algo extraordinário no ordinário, tá ligado? Sei lá, no café da manhã, tá ligado? Isso é espiritualidade, você passar um café, você sentar na mesa de um boteco, as resenhas,
Você olha pra isso, isso é espiritualidade, mano, tá ligado? É partilha. Você vê, sei lá, mano, muita coisa na rua. Você precisa se isolar, tá ligado? Que também tem esse lado, né? Eu preciso acessar com a natureza. Também é algo importante, mas, mano, comunidade, tá ligado? Tá no seu bairro, na sua quebrada. Você pode ter experiências muito incríveis ali por esse olhar, tá ligado? Então, eu acho que é o que guia tudo hoje pra mim, assim. É o que me guia, mano. É o que me faz me entender como ser humano, e aí depois como pai, como esposo, como amigo, tá ligado? Como artista. Tipo, pra mim a espiritualidade e ser artista, ela tá muito ligada, tá ligado? Tipo, eu acredito, eu olho pro cosmos, eu acredito, não tem como não pensar de que isso é parte de um processo criativo, tá ligado? De que foi pensado, de que foi executado. Eu olho para as pessoas, mano, para as personalidades, para as diferenças, e eu olho, mano, é isso, é complexo demais para dizer que isso é resultado de um nada, tá ligado? É muito vazio a gente dizer que, mano, não tem explicação isso daqui, tá ligado? Tipo, a música, a arte, ela não sai do nada. Tem muita coisa que acontece assim, mas algo que é profundo, algo que é complexo, ela viveu seu processo criativo, mano. Você pega aí grandes compositores e tenta fazer uma interpretação de uma música de Djavan, por exemplo. Nossa, tem um Você vai monte ter de a sua coisa. brisa, Vai. mas você só vai ter a resposta real ali se você puder ter acesso a esse artista, tá ligado? E é muito essa analogia que eu faço com a vida, mano. Eu só vou entender quem eu sou, da onde eu vim, pra onde eu vou, se eu acessar o grande artista, tá ligado? E aí você pode chamar o grande artista de como você quiser, mano. Primeira musiquinha, da onde eu vim. Da onde eu vim. Da É o que a gente onde eu muito vim. fala, né, mano? Eu acho que a gente carrega, né, mano, histórias, a gente... Cada um o Medula fala sobre isso, cada um é um universo, né, mano? E ali não dá pra gente, tá ligado? Descartar e tudo isso e falar que é isso, não tem mais nada, tipo, tudo isso aqui acaba, não tem fim, é um fim, já era. E, Não sei tem lá, mais nada após isso. eu acredito que não, mano. Eu acho que isso aqui é tudo. É tudo um processo, né, um passo assim pra gente chegar em algo que a gente foi feito pra ser, tá ligado? E aí, de novo, tudo você pode ouvir isso e falar, pô, mas isso a religião diz também. E ela vai dizer, mas eu acho que ela também te coloca em conflitos, ela te coloca, né, em questões que mais né? separa do que une, tá ligado? Que menos gera diálogos, né? Então, eu acho que é uma parada que hoje eu procuro viver, assim, seguir e principalmente conversar. Esse é um assunto que para mim é sempre essencial, assim, ter essa troca, ouvir perspectivas diferentes. Eu tenho amigos ateus também e poder ouvi-los também é sempre Prazer. é uma lição, mano. Para mim é sempre uma lição até de ouvir outros lados e também de me questionar naquilo que eu tenho como verdade, né, mano? Isso me estica, né? Caminhar com pessoas que já não conseguem enxergar dessa maneira, acreditar dessa maneira. E acho que, pra mim, isso é uma parada mais louca, assim, da espiritualidade. A gente poder ter esses espaços mesmo. Eu ia Uma... falar sobre pular para outro bloco já. Você que sabe. Tá. Uma coisa que remete muito a isso é as conversas religiosas que tem aqui, né? Que fazem, querendo ou não, questionar, que explica muita coisa também e que, tipo, de repente abre visão para outras coisas, para outros caminhos e coisas do tipo. Sim, e é sim. importante. Venham também nas conversas religiosas que tem aqui, espirituais, conversas espirituais. Venham, porque não é um papo só, tipo, fechado, mano. É uma fita muito aberta, tá ligado? Qualquer pessoa pra colar no bagulho, tá ligado? E, tipo, Até os ateus são muito bem-vindos. até os ateus são muito É bem-vindos, isso, né? tá Ter ligado? Tipo, espiritualidade vem não e troca ideia. significa... Um ateu tem espiritualidade também. Sim, exato. Ele pode estar vivendo a religião de uma outra maneira, Sim, né? A sim. espiritualidade de uma outra maneira. O que acho que é isso, acaba a política pode se tornar, né? A sua perspectiva de um mundo, né? Sim. De por onde lutar, de por onde pertencer.
do que acreditar, de como acreditar, né? A última pergunta, para encerrar esse bloco de espiritualidade e fé. Como nasceu o movimento Não Desista de Você? O que levou a ele a ser criado? Quais os motivos dele ter sido criado ou coisas do tipo? Mano, 2019, Renan e a Laís, Renan Saman, Laís Amarante. Renan Saman é um produtor, né, beatmaker, é um cara muito Renan importante Saman é do monstro. rap. E a Laís Amarante, esposa dele, grafiteira, uma menina muito produtora também, muito importante na cena do rap, Monstra também. hip hop. Eles são residentes ali do Taboão da Serra. E eles tinham um costume, mano, de andar na cidade com aquele rolê muito ligado à fé, à espiritualidade, fazendo as suas orações. E, tipo, mano, o que a gente pode fazer de diferença na nossa quebrada e tal, né? Um costume que eles tinham. E eles passavam sempre pelos mesmos lugares. E um dos lugares que eles passavam era uma passarela ali. E um dia eles presenciaram um acidente ali, uma pessoa que tinha se jogado dessa ponte, dessa passarela. E eles já estavam ali com resgate e tudo mais. E uma movimentação ali de carros, de pessoas. E o Renan ficou muito se questionando ali, mano. Tipo, se a gente tivesse vindo algumas horas antes, tá ligado? Tipo, a gente poderia ter impedido isso, né, mano? E isso é um assunto que muitas vezes não é muito falado, né, mano? A gente não tem acesso a números, mas isso tem acontecido, mano, infelizmente. E quando não pode ser falado, não pode ser divulgado, mas a gente também não tá, tipo, evitando esse tipo de coisa, né, mano? A gente também não tá falando sobre a importância da saúde mental, né, mano? Da gente se cuidar, de que todo mundo vai viver um momento de mais bad, né, mano? Então, isso levou o Renan e a Laís, dias depois, tipo, eles ficaram muito revoltados com isso, do tipo, mano, a nossa quebrada está acontecendo. E aí eles não sabiam muito o que fazer, mas eles falaram, mano, a gente deveria fazer um protesto. E aí a Laís pintou uma bandeira preta, escrito Não Desista de Você. Eles foram no dia seguinte ali naquela ponte, amarraram lá, ficaram de preto e falaram, mano, a gente tá de luto. E aí as pessoas que passavam ali, eles conversavam, a galera já tava mais sensível, sabendo do acontecimento. E eles começaram a falar, mano, como é que tá a sua saúde mental? E aí o Renan, sempre trabalhando muito com a gente, com a Lumière, a gente entendeu que era um movimento nosso, que isso deveria ser uma causa nossa. Da gente falar mais sobre isso nas ruas, e a gente fez um movimento maior. Isso repercutiu bastante, saiu num jornal lá de São Paulo, e isso deu bastante visibilidade, e a gente achou que a gente deveria fazer isso mais em outras quebradas, em outras regiões. Isso se tornou uma turnê. A gente passou por vários lugares, um pouco antes da pandemia ali. A gente foi para Curitiba, a gente foi para Vitória, a gente foi para o Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo, né? A gente fez Guarulhos, a gente fez algumas batalhas de rima, uma estrutura de som, ocupando rua, praça, bandeirão esticado, e a gente falando sobre saúde mental, né? Para molecada, falando na quebrada sobre isso. E ali nasce uma ONG, né, também. Depois disso, a gente começou a não só falar sobre isso, como a gente começou a dar o acompanhamento também. A Uvo Manifest é a ONG do Renan e da Laís, a gente é parte desse movimento, que hoje acontece especificamente lá no Taboão, mas hoje eles têm terapia de graça. Eles falam da terapia para periferia, né? E o La Casa também, a gente começou aqui em São José, ser parte desse movimento, trazer esse movimento. A gente teve acesso por meio de um bombeiro aqui. Ele deu acesso em 2019, ele deu as estatísticas do crescimento de suicídio na nossa região do Vale do Paraíba. E isso também gerou a mesma revolta, principalmente quando a gente viu a faixa etária ali, de uma parada muito precoce acontecendo, tá ligado? Debaixo do nosso nariz, crescendo cada vez mais e motivos diferentes, né, mano? A gente vê que todo mundo passa por momentos difíceis, né? Em questão da depressão, da ansiedade, né? E tudo mais. E a gente tem falado sobre isso, a gente tá sempre trazendo essa conscientização, mano, da gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente
perceber os sinais e também a gente mesmo se cuidar, né, mano? Porque é importante a gente fazer, né, ter uma terapia ali, passar pelo psicólogo, Importantíssimo. ter Terapia amigos, não salva andar muito. sozinho, não viver isolado, né, É um mano? assunto muito Importante, delicado, né, importante. cara? Mas muito necessário, né, velho? Sim. E esse é o ponto. Às vezes a gente ouve esse tipo de crítica. De, mano, não deveria estar falando sobre isso, tá ligado? Tipo, hoje tem o Setembro Amarelo. Inclusive, uma pesquisa muito importante. Essa época é a época que mais tem, mano. Porque gera gatilho essa parada. E aí você verdade. fica, mano, a gente não vai falar porque é delicado demais, só que a gente se torna passivo, né? É, E aí tem esse rolê de, mano, eu tive, infelizmente, pessoas assim muito próximas, mano, que cometeram a parada. sim. E isso gerou em mim uma revolta de, tipo, mano, eu não quero mais ver ninguém passando por isso, tá ligado? Não quero amigos, não quero perder amigos, não quero perder pessoas, assim, não quero ver ninguém perdendo pessoas. E a gente, às vezes, precisa estar dialogando mais sobre isso. É lógico, com sensibilidade, não ficar se comparando, tá ligado? A dor do outro é diferente da nossa dor. Mas a gente, às vezes, precisa criar espaços seguros para poder se falar sobre isso, tá ligado? Eu acho que... E ter também pessoas capazes, né, profissionais da área, poder auxiliar nesse sentido. Dar acesso, né, mano? Hoje, às vezes tem gente que não... Tem pessoas que não têm condição de pagar um psicólogo, né? E às vezes precisa de dar esse acesso mesmo, mano. Então, enfim, cuidem da saúde mental. Cuidem, de vocês, cuidem. né, mano? Importante, importante. Vai pra caminho agora? Pode. Então, como... Deixa eu... Agora, eu tinha feito certinho ela, né? Como você tinha falado, cara, a questão da espiritualidade, como isso está relacionado com a questão da paternidade, né? Fala um pouco pra gente aí sobre como é ser pai, cara. Os valores que você tenta transmitir aí aos seus filhos. Mano, eu tenho 2 moleques, Gael de 7 anos e o Timóteo, que tem 2 anos. E, mano, eu aprendo pra caramba, assim. Pra mim foi a experiência mais surreal, assim. Era um sonho, era uma parada que eu sempre... eu cresci com irmãos, né, mano? Tive vários irmãos, tenho vários irmãos e família, naquele lance de casa cheia e tal. E quando eu me uni ali, a minha parceira, minha esposa, a gente trocava essas ideias. Mas a gente também trocava as ideias de não ter, né, um filho e tal. E por conta do mundo que a gente vive, a gente fica mais pensativo a respeito disso. Mas isso aconteceu, mano, e foi um choque, ao mesmo tempo sei lá, mano, uma explosão de sentimentos ali. Mas é uma parada que me trouxe muita sensibilidade, muita responsabilidade também, esse peso de tipo, mano, é um ser, né, mano, é uma pessoa, como que eu posso influenciar ela bem? Mas ao mesmo tempo, mano, comigo nasceu uma parada muito de tipo assim, que ele seja melhor do que eu, tá ligado? Então, sei lá, uma parada de... Eu olho pra criança, eu tenho esse sentimento, assim, mano, de esperança, tá ligado? Eu acho que as coisas podem ser muito melhor se elas estiverem muito bem encaminhadas, mano. Então, hoje meus filhos, né, eles estão no mesmo ambiente que eu, tá ligado? A gente nunca esteve em lugares onde eles não podem estar, tá ligado? A gente caminha e tá com pessoas que eles podem acessar, tá ligado? Então, e eu acho que é isso, mano. Tipo, é olhar um pouco para aquilo que eu não tive, né, mano? Que eu acho que não é na questão material. A gente se perde muito nessa parada. Vou dar aquilo que eu não tive. Mas, mano, não é sobre isso, tá ligado? Não é tipo, tem o pão com ovo, mano. Vamos comer pão com ovo com meu filho, mas eu vou comer com ele, tá ligado? Eu vou estar presente. A gente tendo acesso a uma galera mais nova, a gente ouve a falta de referência, a falta de diálogo, a falta de paternidade mesmo, né, mano? A gente, quando se tem a mãe solo ali, né, mano? Trabalhando e fazendo todo o corre com os filhos. Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, né, mano? De ser melhor, assim, no sentido de estar presente, mano. De passar tempo com eles. E assim, não sou o melhor pai, não, mas eu tenho muito esses diálogos com a minha mina, assim, com a minha esposa. A gente conversa muito sobre isso.
Ela é uma pessoa muito presente, muito importante para os meus filhos. É uma mãe incrível e ela também me traz ali a importância ali, né, de ter meus momentos com eles, assim, de me interessar pelo mundo deles, tá ligado? Eu não sei, acho que meus filhos mais me ensinaram do que eu ensinei alguma coisa. Eles mais me ensinam a ser, tipo, filho também, a ser mais humano, tá ligado? A me interessar mais também pelas paradas deles, assim, ver que tem profundidade também. Meu filho mais velho, ele é muito profundo nos diálogos, nas ideias. E às vezes ele me gera muita reflexão, me gera muita parada. Eu falo, mano, o que você tá comendo, moleque? O que você tá acessando? Crianças são incríveis, né, mano? Então, sei lá, mano, é isso. Eu me sinto privilegiado pra caramba de ser pai deles, assim, né, mano? De poder ter essa nova visão de mundo a partir deles, da pureza deles, tá ligado? Enfim, então, e é uma parada que expandiu mais ainda também esse meu momento, essa minha fase mais espiritual, né, de fé mesmo, e isso me trouxe mais profundidade ainda, mano, esse lance de você gerar, né, mano, de você estar ali sendo parte da educação, do crescimento, de um ser vivo ali, é muito doido, né, mano? Foda. Que conselho você daria para outros artistas que também têm família e gostariam de tentar conciliar tudo isso, né? Vida de artista, pai, marido, mãe. Mano, uma coisa que eu tenho vivido, eu não sei, não sou o cara do conselho, mas acho que uma coisa que tem sido muito, muito legal, assim, pra mim, é deixar ele ser parte desse processo. Eu lembro, tipo assim, o Gael, ele não é nada, é o mais velho, ele não é nada interessado na música, assim. E eu tipo, simplesmente falei, mano, tá tudo bem, tá ligado? Você não precisa curtir as mesmas coisas. Mas eu lembro que a primeira vez que ele me viu tocando, assim, ainda muito novo, isso trouxe pra ele muita vontade ali de acessar, de conhecer. E ele é muito fã, assim, do que eu faço, embora a parada dele é muito mais futebol, esporte, que é um mundo que eu não aprecio tanto, mas por causa dele eu tô ali acessando. Mas a minha família é muito parte, assim, do meu processo criativo. Eu trago muitas coisas de casa mesmo, de vivência nossa. E é uma parada que sempre aconteceu, assim, mano, deles poderem ser parte disso, de sempre que dava, poder estar nas viagens, poder estar nos lugares, tá ligado? E eu diria que é isso, mano. Acho que esse é um ótimo caminho de você, às vezes, trazer isso pra dentro de casa também, tá ligado? Trazer a vivência artística e também a crítica, né, mano, pra mesa de casa, assim, pra esses diálogos. Então, em casa é muito musical, assim, a gente tá sempre muito com música, com instrumento, né? O meu filho mais novo já é pra caramba, assim, fica no estúdio trancado com a bateria tranquilo ali. E a gente poder trazer esse consumo dentro de casa, deixar eles fazerem parte desse processo, porque também acaba me influenciando também. Então, a gente tem esse lance, assim, de tudo fazer de uma forma de uma maneira meio ritual, tá ligado? De sentar na mesa, de ter essas conversas, de deixar música de fundo, de ter quadro dentro de casa, né? Da gente poder, enfim, aqui no La Casa mesmo, os moleques quando estão mexendo com pintura, estão acessando essas coisas, o Gael cresceu no meio do sarau ali, e ele foi também trazendo as questões dele ali, de coisas que ele ouvia, tipo, várias oportunidades eu tive com meu filho de falar sobre assuntos por causa do que eu estava ouvindo, por causa dos artistas que estão à nossa volta. Então é muito louco, né, poder dar esse acesso, assim, pra criançada. E eu acho que é isso, mano, deixar eles também se tornar aquilo que eles querem, tá ligado? Mostrar possibilidades, assim, de que eles podem ser o que eles querem, tá ligado? E a gente pode... E é lógico, aí tem toda essa questão, como pai, principalmente, que a gente vai dizer a importância da disciplina mesmo, né, mano? De você se organizar, de você ter tempo pras coisas, né, mano? Enfim, mano, tudo isso ser parte do teu processo
como pessoa e como artista, ou como aquilo que você quer ser, né, mano? Estudar e fundo, né, mano? Procurar ser fundo e não raso. Todo esse diálogo que a gente já teve, acho que isso é muito parte da nossa vivência, assim, mano, com os nossos filhos. Então, eles sempre estão acessando, questionando, podendo falar, podendo também se expressar. Lá em casa é muito isso. Tipo, se não fizer sentido pra você, tá tudo bem. Não precisa pegar isso como uma verdade pra você. O papai demorou pra chegar aqui, tá ligado? Mas você tem que ter você tem que viver sua parada, mano. Você tem que Ter suas escolhas. fazer suas pesquisas, né, mano? Pesquisas. Tá ligado? E é muito louco, né? Porque a molecada tá muito avançada também, né? Tipo, o moleque joga uns games e por conta disso ele tá acessando o inglês, as paradas de uma forma muito diferente que pra Muito mais mim, simples, né? e mais orgânico ali, né? Uma parada mais real ali, sem nenhuma pressão. Sim. Mas é muito louco também, a gente acaba experimentando muita coisa também artisticamente por causa de dar esse acesso pra eles, né? Imagina. Agora abrindo o bloco de fechamento pessoal. Se você pudesse voltar no tempo, trombar o Isaaczinho, o Zionzinho de 14 anos de idade, o que você falaria pra ele, mano? Mano, eu falaria pra ele estudar mais música. Acho que todo o tempo que a gente gastou mais de estúdio foi por falta de estudo, meu, inclusive. E ouvir mais também, tentar, tipo, colocar mais em prática os conselhos, mano. Acho que dei muita cabeçada por não ouvir os conselhos dos grandes mestres, assim, que a gente tem o privilégio de acessar, né, mano? Conhecer ali. A gente tem esse lance, mesmo vindo de uma geração diferente, você fica meio que, não, mano, deixa eu ser eu, tá ligado? Mas o cara ali trilhou o caminho das pedras ali, mano, e a gente tem que levar em consideração. E eu ouvia muito isso, mano, de estude mais o teu instrumento, tá ligado? Eu me sinto que talvez eu dei muita volta por conta disso, tá ligado? Sei lá, falaria isso. Acho que também, sei lá, acessar mais. Acho que ter mais, principalmente gerar esse espaço de, mano, me fala aí, mano, eu tô tentando trilhar esse caminho. Tipo, acessei muita gente boa que eu não tive esse tipo de conversa, tá ligado? Mano, que conselho que você me daria? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Então, eu acho que estudar, não só o instrumento em si, mas estudar sobre aquilo que você quer seguir, né, mano? Se aprofundar mais. Tipo, tem muita coisa que hoje a gente meio que tá correndo atrás, assim, e aí hoje você já tem um tempo mais limitado, né, mano? Família, tem umas responsabilidades, assim. E quando você é mais novo, né, mano, tem tempo e energia, mano, dormiria menos, tá ligado? Acho que ainda sou muito preguiçoso, mas, mano, moleque, quando era mais novo, mano, era uma guerra, mano, pra levantar, velho, tá ligado? E é isso, mano, a gente, sei lá, gasta tempo e energia em umas coisas muito fúteis, A gente tem né? um tempo na infância de sobra que não volta mais, né, Não. cara? Tá ligado, foda. mano? E também é o lance de ser criança. Acho que eu vivi, não falei aqui, mas, mano, menor de idade, assim, 13 anos, mano, eu tava andando com os caras grandes na pichação, já assinando uns processos, e meu pai tendo que assinar uns processos, dando umas dor de cabeça. Eu me orgulho disso, mas não me arrependo, não. Mas, assim, mas eu não tive muito. A gente fala sobre isso em casa. Pro filho do Isaac que tá vendo aí, não siga o exemplo. Não, mas a gente fala sobre isso. Isso é muito louco. Porque eu acho que hoje, se eu assinasse um processo do meu filho por causa de pichação, eu ia dar um puxão de orelha ali de pai, mas por dentro eu ia falar, caraca. Vai chegar nele, mostra pra mim onde é que você fez. Mostra onde é que você fez. Onde é que é? Onde é que é? Moleque, deixa eu colocar aqui. Não, muito louco. E a tag lançou. Tá ligado? Eu acho que... Mas assim, eu vivi menos a infância, tá ligado? Eu brinquei menos, porque aquele lance de querer ser adulto, de vida adulta, e, mano... De pular De as pagar, tapas, de pagar de sabe? mais velho, de querer andar com os mais velhos. Teve uma parte boa, mas eu também deixei de ser moleque, mano, em alguns momentos da vida, tá ligado? E eu acho que isso é uma parada que tem pessoas que perdem isso por conta
da condição, né, familiar. E eu não tive esse lance. A gente já tem esse privilégio, né, mano, de, tipo, às vezes que eu quis trabalhar, eu não precisava, mano, tá ligado? Tinha em casa ali, mano. Por mais que era o básico, mas tinha. Meu pai nunca me obrigou a essas paradas. E até mesmo quando eu comecei a trampar, era uma parada minha, tá ligado? É seu e tal. Então eu poderia ter sido mais criança, assim, ter o lance mais da a pureza ali, então, e da saudade um pouco disso, assim, de poder ficar, tipo, em casa sem nenhum... Assistia Dragon Ball, cara? Mano, então, essa é uma parada, eu não assisti tanto desenho, mano. É um bagulho que hoje eu tenho vários amigos, assim, do anime, e era um bagulho que eu não assistia, não consumia. Sabe quem é o Piccolo, então? Mano, Dragon Ball Z, eu tô assistindo hoje, às vezes, com meu filho, assim, pego pra assistir Naruto, umas paradas. Até pra me interessar mais, assim, por esse mundo também, que acho que também pode inspirar a gente pra caramba. Assista assim, Akira. Assista Akira, de 1989. Assista Akira. Eu assisti já aqui no La Casa, inclusive, por uma curadoria do Martin Mendes. Eu te recomendaria Fullmetal Alchemist, esse anime é da hora. Então, é isso, tá ligado? Eu via muito MTV, queria andar com os caras, com os artistas, com os punk, e às vezes jogava menos bola na rua, tá ligado? Então, acho que isso também é importante, tá ligado? Pro Isaac criança ali. Ia ser importante pouco de mais molecagem, assim, né? Pode crer. Então, tipo assim, uma pergunta que eu acho muito importante, na verdade. O que você quer que o público, o que você espera, que você tem vontade de ver o público sentindo quando escuta uma música sua, cara? Que sentimento você quer despertar nas pessoas quando você faz uma música e elas escutam? Mano, eu não briso muito no sentimento. Eu gosto pra caramba, particularmente, eu gosto de ouvir as interpretações, assim, mano. Sim. Eu não sou muito fã do caminho de ficar explicando, justificando a arte. E acho que não tem que ter essa parada. Eu odiava isso, cara. Tá ligado? Eu não gosto dessa parada. Então, essa música eu fiz por causa que, tipo, eu não curto essa parada. Eu gosto particularmente quando o público ali, quem acessou, quem tá consumindo, poder trazer as vivências deles, o que ele entendeu. E às vezes nem é o que me levou a escrever aquilo no momento, mas que eu olho e falo, caramba, que louco que o cara chegou nesse lugar com essa parada que eu canetei. Tem coisa minha que fala comigo hoje de outra maneira, tá ligado? Que às vezes parece que tá falando, tipo, parece que é o eu do futuro, assim, falando às vezes pro momento que eu tô vivendo, tá ligado? E então eu tenho também essa experiência com as minhas paradas, assim, mas eu gosto mais desse lance. O sentimento acontece. Ontem mesmo um brother tava falando sobre isso. Mano, essa música mexe comigo e tal. Uma parada que eu compus junto com o Moá. E ele tava ali se expressando no Instagram ali, falando, agradecendo. Esse bagulho pra mim é a parada mais da hora, tá ligado? De tipo, mano, esse bagulho mexe. O sentimento é da hora, mas eu gosto particularmente de ouvir as interpretações, assim. Parece que você tava falando disso aqui, tinha a ver com isso. Aí você, tipo, mano, nem tinha, mas que da hora que você teve essa impressão, assim. Experiência individual. Mano. E eu tô hoje tendo contato um pouco mais com arte visual, né? E eu tô também tô conhecendo alguns processos de alguns artistas que saíram de uma cor, de uma textura. Tipo, mano, como um cara da música chegou naquela obra por causa de uma tonalidade, uma textura. Tipo, isso é muito doideira. Então, sim, tem umas músicas assim, Cinza Chumbo, Vermelho Cereja, essas então, paradas assim. Tem um álbum, né? Eu troquei uma ideia com o Edinho, que trabalha muito com o Rico da Laçã, tá ligado? Sim. E ele falou que o Rico da Laçã tem esse processo, mano, de tipo, as obras dele, os álbuns, são dentro de cores, texturas. E às vezes tem muito a ver com cor de artista de um continente africano, tá ligado? Aí você vai ver, o produtor é um baita estudo, porque o cara vai entender a musicalidade de lá, tá ligado? Mano, quando eu vi isso, eu falei, mano, eu quero isso mais pros meus estudos, tá ligado? Eu tenho um amigo produtor, assim, que foi, inclusive, quem produziu a música Novos Tempos, que eu considero, nem sei se tinha essa pergunta, mas pra mim é a parada mais surreal que saiu de mim, assim, foi Novos Tempos.
a música que eu olho. Eu sou muito crítico com aquilo que eu faço. Eu não gosto do que eu faço, não gosto da minha voz. Mas essa música eu ouvi e eu falei, mano, esse bagulho é o melhor que eu tenho, assim, tá ligado? Até agora. Mas a gente chegou nesse processo por causa do produtor, mano. Renato Times, trabalhei com ele por muito tempo, assim, foi um professor, é um professor até hoje. Mas a gente pediu pra ele produzir essa música e eu já tinha a melodia, uma parada assim, e ele falou, mano, eu não quero ouvir a melodia, eu quero que você me dê a letra primeiro. E aí eu fiquei, mano, daí ele pegou uma gravação depois do meu áudio, assim, cantando ela, sem nenhum instrumento. E aí ele mudou o tempo dela e ele falou, mano, o que você acha disso daqui? E aí eu falei, mano, é exatamente o sentimento que eu tinha, tá ligado? O maluco, tipo, colocou ali, traduziu a parada, a letra em melodia, harmonia e rítmica. E eu falei, mano, era isso, tá ligado? E tipo, foi louco de ser guiado, assim, por esse cara, né? E aí eu tô falando isso porque é louco o nosso processo também ter outras pessoas sendo parte dele, né, mano? É o que a gente falou, de nada a gente faz sozinho. E eu preciso muito, assim, de pessoas, assim, na minha caminhada, em todos os sentidos, e principalmente artisticamente. Então, a gente tava falando de interpretação, né? Mas acho que isso também tem a ver, né? O cara interpretar aquilo... Mano, isso tem que soar desse jeito. O que você tá falando tem que ser cantado com esse nó na garganta, tá ligado? Porque você vai passar esse sentimento, você vai passar isso... Você vai encontrar pessoas que estão precisando ouvir isso, tá ligado? Então, acho que é muito isso, mano. Importante. Então, a última pergunta do fechamento pessoal. Em uma frase, quem é Isaac Zion? Uma frase. Em uma frase, mano. Mano... Papum, pirulito, pão doce. Sei lá, eu me considero uma pessoa curiosa, criativa e cheio de fome, assim, mano. Cheio de fome de viver, tá ligado? É isso. Eu não sei se é uma frase muito bem colocada, mas são representatividades ali. Que acho que traduz um pouco, assim, o que eu sou, tá ligado? Chave. Agora, chegamos no momento abre aspas. Esse é o momento final, entendeu? Da entrevista, onde a gente abre espaço, abre aspas, pra você poder falar alguma fita, tá ligado? Deixar uma mensagem, responder alguma pergunta que você gostaria que nós tivéssemos feito, mas nós não fizemos. Algo que tava na sua cabeça, alguma fita que tá no seu coração. Manda canete pra todo mundo que tá assistindo você ali, mano. Esse momento é seu. Fale aquilo que você quiser. Faz um merchan que você quiser, à vontade. Mano, acho que uma coisa que a gente não falou, e acho que é importante, mas acho que é uma extensão de tudo que a gente falou. Consuma mais a arte local, né? Aprecie os seus artistas vizinhos, tá ligado? A gente dá muita moral, acho que, pra coisa que tá lá fora. Só que tá no hype, né? que tá no hype, mas sei lá, mano, compre mais. A gente agora com mainstream, né? A gente com plataformas digital, a gente não paga ali o álbum, né? A gente paga a plataforma, mas também consuma arte visual, mano. Tem muito artistas plásticos que estão vendendo seus prints, suas paradas aqui. A gente deveria ter isso mais em casa, comer menos McDonald's e gastar mais em arte, tá ligado? E ir mais em shows, em teatro, tipo... E também nas festas independentes, né? Como você vai consumir um artista da sua cidade? Indo nos eventos que eles fazem. Exato. Tá ligado? Então acho que é isso, mano. O vídeo corre acontecer. Tipo, a gente gasta pra caramba. Mano, Brasil, mano, tá tendo muito rolê internacional, né? Muito show internacional. É caro, mano. E a gente deixa ali... faz um baita de um investimento ali pra ir numa parada que você nem vai apreciar muito bem, mano. Você consegue aqui no La Casa ouvir o sopro de uma maneira muito real, muito presente, uma energia pesada.
Escuta nós. E você nem vai pagar tão caro. Exato, mano. Ô, viado, presta atenção, mano. Você está moscando, tio. Aí você só vai querer ver o Sopro depois que eles estiverem no Lollapalooza. Eu vou lembrar. Se nós estiver tocando, se aparecer. Mano, se algum de vocês. Se algum de vocês que não tá no corre da parada aqui com nós, chegar na hora que nós tiver famoso e falar que, eu acompanhar você, torcer pro seu povo. Seu cu! Vai se fuder. Calma, cara. Seu cu! Não vem com essa não, O mano. bagulho é deles, ele pode eu estar vou em dar. casa. Não vem não, mano. Você falar que você apoiava o bagulho, que você escutou isso, você escutou sua bunda. Não vem com essa não, mano. Presta atenção. Caralho. É isso, ó, eu gerei a força agora, é o que ele queria, tá ligado? Então, mano, pra mim é isso. Consuma mais os artistas locais, aí, procure saber mais, mano. Quem tá fazendo corre aqui, quem tá fazendo as paradas. E quando você for num show muito grande também, procure saber quem tá por trás daquilo, tá ligado? Saiba também valorizar o trabalho dos produtores, tá ligado? A galera que tá no backstage. Corre aí. daqueles que não aparecem, né? Exato, tá ligado? É isso, É família. isso. E não desista de você. Sua vida é importante. E aqui tem um espaço pra você ser quem você é, tá ligado? Poder se expressar. Tem pessoas... Aqui o La Casa, né? Nós somos o La Casa. O Sopro é o La Casa. Tem vários coletivos aqui também acontecendo, saindo. E a Nós gente... por nós. Nós por nós, uma Caralho. galera. Então a gente fica feliz e a gente quer ver mais isso, tá ligado? Quer ver isso mais acontecer. A Lorpa agora, começando agora também. Exato. É isso. Encerrando agora. Isaac, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente. É cara. nóis, uma valeu honra ter vocês. você no Obrigado primeiro pelo episódio. Obrigado vocês mais uma vez pelo privilégio aí, pela honra de estar aqui no primeiro rolê aí. Tá Eu tenho ligado. certeza que vai vir gente muito melhor aí, então... Eu acho Difícil. Mas é isso, rapaziada. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio do Conversa Entre Aspas. Eu sou o Caneda, esse é meu querido amigo Pedrinho. Pedrinho. Meu querido amigo Pedro. Pedro Elias. Faz de novo o que você tá fazendo aqui na cabeça. Vamos lá. Chegamos ao final do primeiro episódio do Conversa Entre Aspas. Eu sou o Caneda, integrante do coletivo Sopro. Sou letrista, sou MC, sou apresentador e vai se ferrar, Rafa. Cara, você tá mudando o foco, aí sua voz tá baixando e aumentando. O que eu faço então com essa merda enfiando sua bunda? Para no microfone uma vez. Fala do resto da equipe, né? Calma aí, eu tô tentando. É aí. Calma aí. Se fuderam aqui. Bom, chegamos ao final de mais um, do primeiro, né? Primeiro Conversa Entre Aspas com Isaac Zion, entendeu? Eu sou o Caneda, esse aqui é meu amigo Pedro, entendeu? Eu sou MC, sou letrista, produtor, etc. Esse daqui é historiador, professor, produtor cultural, etc. Aqui no fundo temos o meu querido amigo Rafinha, beatmaker, MC também, letrista, produtor e os caralho. Atrás da câmera temos Fernando Zucas, editor, filmmaker e pai que não sei o que. Nas horas vagas ele... Nem vou falar porque é foda. Temos também o nosso querido diretor Árbio Robson. Produtor cultural também, produtor musical, beatmaker nas horas vagas, MC, letrista, roteirista, todo lascado e E etc. nós formamos os aspas. E nós somos a Aspa Produções. Aspa Produções. Segue nós no Instagram. Chegamos ao final desse episódio. Agradecemos a todos vocês que ficaram até o final. Um beijo no seu sorriso e até o próximo.